Mais um ano se encerrando e eu trago aqui a minha lista de jogos que eu zerei em 2025. Eu gosto de classificar a minha avaliação com um nível de estrela, sendo uma estrela muito ruinzinha e 5 estrelas sendo muito bom. Esse método que eu gosto. E também, se você não viu, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do ano passado, dos jogos que eu zerei em 2024. A lista lá, se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá. E claro, eu também, tento todo ano trazer aqui um vídeo dos jogos que eu zerei durante o ano, para deixar como registro mesmo. O pessoal que quiser ver, quiser saber a minha opinião de cada jogo, então está aí, beleza? Mas sem demora, vamos pro vídeo. E o primeiro jogo da lista se chama Dredge, que eu zerei em 15 de janeiro. É um jogo ali indie, que você tem como objetivo controlar um barco, você faz alguma pesca e você visita algumas pequenas ilhas, mas não se engane, tá? O jogo ele não é só isso. O jogo ele tem um sistema muito diferente. Tipo assim, ele tem um clima de terror legal, um suspense na verdade. Digo até misterioso, porque você captura ali criaturas no mar que são bem desconhecidas. Você não sabe o que vai te esperar no oceano, algo desconhecido, algo estranho, então você fica meio aflito. O jogo ele tem um pouco dessa pegada e eu achei genial essa mecânica que os desenvolvedores fizeram nesse jogo, de você realmente ter um suspense, um mistério, que, sério, tem tudo a ver. O mar é ali algo que a gente não decifrou, não sabe o que tem no mar. Então, só para você ter ideia, só 7% do mar foi explorado. Então, trazer isso para os jogos com uma camada ali de terror sensacional. O jogo é muito bom mesmo, recomendo, vale a pena. E as DLC dele não são tão boas assim, tá? Tem duas DLCs, se não me engano, tem uma que deixa o jogo mais completo, mais conteúdo e tal, porque o jogo não é longo, o jogo é curto. E a outra DLC é bem ruinzinha, eu achei bem fraquinha. E eu joguei com todas as DLC inclusa. Então, assim, em geral, avaliando o jogo, eu dou uma nota ali 4 estrelas, tá? E o próximo jogo da lista é Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 4. Ali, exatamente em janeiro, dia 29, eu zerei esse jogo. E para quem não sabe, eu tentei zerar todos os jogos do Tag Force em 2024. Mas acabou ficando para esse ano, porque não deu tempo. E o Tag Force 4 foi um deles. E esse jogo eu pensei que ele seria ruim, seria chato. Mas não, esse jogo ele é muito bom. Porque assim, ele tem a mesma mecânica que Force 3, ele só muda ali a visão de câmera, muda ali algumas coisas, né? Mas nada que atrapalhe, nada que seja muito drástico, sabe? Segue o mesmo padrão da linha Tag Force, é divertido. Inclusive nesse jogo é introduzido aí a síncro, né? As cartas síncros de uma forma mais ativa. No Tag Force 3 já tinha síncro, mas era bem pouquinha. No Tag Force realmente o 4 que veio trazer de fato essa mecânica. Então, assim, foi divertido, achei muito legal, jogo muito bom mesmo. A série Tag Force é sério, a série Tag Force é a melhor. Se você quer jogar um jogo de Nioh, pegue a série Tag Force, tá? Eu te recomendo, sensacional. Pode pegar qualquer um aí. Eu só não gostei só do primeiro, a galera fala bem do primeiro, mas eu acho que o primeiro ainda é bem fraquinho. Pegue o 3, pegue o 2, pegue o 4, enfim, só alegria. Nota aí 4 para esse jogão. Em 3 de fevereiro eu zerei o Blasphemous 1. Pra quem não sabe, em 2024 eu zerei o Blasphemous 2 e até comentei um pouquinho sobre o Blasphemous 1, mas agora em 2025, né, e eu zerei o Blasphemous 1. E assim, esse jogo ele é bom, ele cumpre o papel de um Metroidvania, ele tem sua exploração, tem suas mecânicas e tal, mas em comparação ao segundo jogo, ele é inferior. Vou deixar isso bem claro. Mas, assim, ele funciona. O jogo tá ali, ele tem sua gameplay, é legal, divertido, tem os boss, tudo, é bonito. Mas, em relação ao segundo, ele é inferior. Por isso que eu recomendo, se você vai jogar Blasphemous, jogue já o segundo jogo, tá? E se você gostar muito, pode jogar o primeiro. Mas, lembrando que o segundo jogo é uma evolução do primeiro jogo. Mas assim, o Blasphemous 1 ele é muito bom também. Ele é legal, divertido, tem tudo aquilo que um bom Metroidvania pode ter. Então aí eu dou nota 4 para esse jogo aí. Quando eu digo nota 4, pessoal, é 4 estrelas, tá? Às vezes pode confundir aí, que eu tô dando uma nota baixa, mas não é de 1 a 10 não.
é de 1 estrela a 5 estrelas. E nesse jogo eu dou 4 estrelas. Quando eu dizer 4, é porque é 4 estrelas, beleza? Valeu! O próximo jogo que eu zerei aí foi Yu-Gi-Oh! 5DS Tag Force 5, a sequência aí do Tag Force 4. E assim, esse jogo ele amplia mais ali o seu anterior, tendo mais carta, mais personagem, a área ali do mapa sendo um pouco maior, e pegando ali, se não me engano, a segunda ou a terceira temporada do anime do Yu-Gi-Oh! 5DS. Mas assim, eu vinha jogando esse jogo no meu emulador de PSP no celular, tá? E era muito divertido, era legal e tal, só que eu não sei porquê, esse Yu-Gi-Oh! O Tag Force 5, no meu emulador do celular, ele travava. Na hora que eu iniciar a batalha ali com algum NPC, alguma pessoa importante, o jogo ele travava, tipo, e ficava travando, aí ele ia. Às vezes ele ia e iniciava o duelo, mas às vezes não ia, simplesmente travava. E eu não entendia por que isso acontecia. Eu mexi na configuração, no emulador, troquei a ROM, mas não adiantou de nada, continua a mesma coisa. E quando eu botei a ROM no meu PC, eu rodei o jogo, o Tag Force 5 no meu PC, ele funcionou normalmente. Então, assim, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui resolver o problema e isso me chateou bastante, essas travadas, porque realmente travava o jogo. Ficava a tela travada e eu não conseguia jogar. Eu consegui zerar no celular ainda, mesmo travando, porque eu saía do jogo, iniciava e aí ele voltava ao normal. Só que depois de um pouco de gameplay ali, umas batalhas, travava de novo, era horrível, cara. Isso, infelizmente, acabou estragando muito minha experiência com o Tag Force. E eu fiquei desanimado. Fiquei tão desanimado que eu não queria jogar o Tag Force 6. Deixei aí de lado. E eu dou uma nota 3 estrelas para esse jogo aqui, infelizmente. E essa travada aí acabou deixando uma experiência bem ruinzinha com esse jogo. Em 17 de abril, eu zerei o Monster World 4. Esse jogo aqui foi uma recomendação de uma pessoa que comentou no meu vídeo do jogo que eu zerei em 2024. Ele comentou para eu jogar o Monster World 4. E eu falei que iria jogar. E eu joguei. E muito obrigado por você ter me recomendado esse jogo. Porque esse jogo é muito bom e divertido. Para quem não sabe, é um joguinho de SNES. Ele é antigo. Mas não se engane, o jogo é bonito, em pixel art. Eu sempre falo assim, que jogo em pixel art ele envelhece muito bem, porque é um estilo de arte ali que ele não fica datado ao longo dos anos. Já em 3D fica datado. Jogos 3D ele fica, mas pixel art não. Então assim, pode pegar os jogos de SNES, de Nintendinho aí que sejam em pixel art, que vai estar bonito do mesmo jeito. E esse jogo não é diferente. Monster World 4 é divertido, é desafiador, como um bom jogo ali, clássico. E foi muito legal jogar esse jogo. Um jogo plataforma. Sensacional. Eu soube que existe um remake dele pro PS4. Eu vi a gameplay, assisti um vídeo desse remake. E assim, eu, sendo sincero, eu não joguei, tá? Mas sendo sincero com vocês, não jogo esse remake, porque esse remake facilita muito a gameplay. Eu vi ele lá, eu vi a gameplay dele sendo muito fácil em relação ao clássico do SNES. Então, se você for jogar o Monster World 4, joga a versão clássica do SNES, tá? Não vá pro remake não, porque o remake, ele simplesmente deixa tudo muito mais fácil, a experiência fica bem, lá para baixo. Se você quer ter uma experiência ali de jogo divertido, de plataforma, da era antiga, vai pro Monster World 4 e se diverte, tá? Eu dou 5 estrelas para esse jogo e muito obrigado aí o carinha ter comentado e recomendado esse jogo. O próximo jogo da lista é o Zelda Twilight Princess, um jogo aí que eu revisitei, né, para jogar. Sim, revisitei porque eu já joguei esse jogo no Nintendo Wii há muito tempo atrás. Então, como deu vontade de jogar algum Zelda, eu voltei a jogar esse jogo e zerei. E assim, esse jogo ele é muito bom. É um dos jogos do Zelda aí muito bem feito e que tem também uma pegada bem diferente, né, do Zelda padrão, porque ele é um pouco mais sombrio ali, dark, um pouco mais adulto, junto com o Zelda Majora Max. E assim, sensacional esse jogo, tá? Esse jogo aí, quando foi lançado pro GameCube, quem jogou na estreia com certeza se divertiu bastante, porque é um jogo muito divertido, uma pegada diferente dos Zeldas que vinham anteriormente. Então assim, sensacional.
Só tenho que dar 5 estrelas pra esse jogo e é isso. Em 2 de agosto eu zerei Dragon Quest VI do Nintendo DS. E assim, esse jogo é muito bom. A franquia Dragon Quest, ela é sensacional. Eu nunca tinha jogado a franquia Dragon Quest. Eu falei isso no meu vídeo de jogos zerados em 2024, que eu não tinha jogado. E eu comecei uma saga de jogar os jogos do Dragon Quest e simplesmente me apaixonei, tá? Os jogos Dragon Quest são sensacionais, todos eles. E assim, eu pretendo zerar todos. Todos que eu puder zerar de Dragon Quest, eu vou zerar. Claro, da franquia principal. E eu soube aí que também que lançou o remake do 1, 2 e o 3 pro Nintendo Switch. E com certeza eu vou jogar, com certeza. E espere aí ver em 2026, do meu próximo vídeo, os jogos do Dragon Quest zerado. Mas falando do Dragon Quest VI, ele segue o padrão ali dos jogos da franquia Dragon Quest do Nintendo DS e simplesmente divertido. Cada jogo de Dragon Quest eu só me divirto a cada jogo. Não tem muito o que falar sobre esse jogo porque é simplesmente divertido. Se você nunca jogou um Dragon Quest, cara, joga. Tenho certeza que você vai se divertir, ainda mais se você gosta de JRPG. Pode pegar, você vai se divertir bastante. Eu dou uma nota aí de 5 estrelas pra esse jogão. O próximo jogo da lista é o Dragon Quest IX. Sim, depois que eu zerei o Dragon Quest VI, eu fui diretamente pro 9, porque eu tava viciado em Dragon Quest, queria só jogar Dragon Quest, e aí tinha o Dragon Quest 9 para eu jogar. E assim, esse jogo, ele melhora em relação ao 6, o 4 e o 5, porque aqui a mecânica ainda é o clássico JRPG de turno e tal, mas se vocês verem, agora o jogo dá pra ver o bonequinho. Geralmente o Dragon Quest você não via o bonequinho, só via o inimigo, né? Mas nesse Dragon Quest 9, a Square Enix mudou a questão visual de você agora poder ver os seus personagens atacando, soltando magia, e eu achei isso muito legal, porque é algo que eu cobrava dos jogos ali mais antigos de Dragon Quest, porque eu não entendia porque só mostrava os monstrinhos, porque não mostrava o personagem, não tinha nada a ver, tipo, por que não? E aí a Square Enix foi e fez isso com Dragon Quest 9 e pelo que eu vi, o Dragon Quest 8 também é assim, o Dragon Quest 11, 10 e assim em diante, né? Depois do Dragon Quest 8, a Square Enix mudou a mecânica aí de ver a visualização do personagem do Dragon Quest. E, cara, falando sobre Dragon Quest 9, jogão, bastante quest aí pra você fazer, inimigos clássicos, boss também clássico, arma lendária, nossa, divertidão. 5 estrelas pra esse jogo, porque ele é sensacional. Em 20 de setembro, eu zerei o jogo mais aguardado de todos os tempos, que é Silksong. Silksong foi tão aguardado, tão esperado, que quando lançou, a internet quebrou. Simplesmente plataforma como a Steam, a Xbox, caíram, porque esse jogo foi um estouro. Esse jogo foi sensacional no seu lançamento. Fez tanto barulho mesmo, e essas plataformas caíram. E assim, eu consegui jogar esse jogo. Nossa, esse jogo é magnífico. Ele melhora muito o Hollow Knight. E para quem jogou Hollow Knight e foi jogar Silksong, vai ver uma diferença gritante. Porque a Honor ela é bem ágil, ela é muito rápida, enquanto o Knight ele já é um pouco mais lento, mais devagar. E aqui o jogo ele é bem frenético, é rápido, você corre, você pula, você usa a seda dela, o gancho da seda. Nossa, é sensacional. Esse jogo ele é muito bom mesmo. Eu diverti bastante. Foi um jogo ali que valeu a pena esperar esses 7 anos que a comunidade esperou. Valeu mesmo. Ele é melhor sim que o Hollow Knight. Ele é mais divertido, ele é mais dinâmico. A exploração é bem melhor. Os bosses são muito mais divertidos também, difíceis, desafiadores. E eu joguei ele no lançamento quando ainda não sofreu o nerf, porque o jogo ele veio com a pessoa estava reclamando que veio com muita dificuldade, estava dando muito dano, duas máscaras de vida e tal. Eu joguei assim, eu joguei no lançamento, tudo difícil, zerei nesse modo difícil mesmo. E assim, maravilhoso, cara. Não tem o que falar. Jogão. O boss da Carmelita, pra quem jogou aí sabe que tô falando da Carmelita. Simplesmente cinema. Cinema demais. Perfeito. 5 estrelas, 10 pontos, enfim, esse jogo é maravilhoso. O próximo jogo da lista é o Ninja Gaiden Regebound, um jogo aí que ele traz
o estilo de gameplay antigo, dos jogos clássicos de plataforma. E assim, esse jogo ele é divertido, é um jogo muito bom mesmo. Ele cumpre o que realmente promete, ser um jogo ali estilo clássico, é um jogo de fase, né? E realmente é divertido, eu curti bastante. E assim, eu nunca joguei um Ninja Gaiden da franquia principal. Aquela franquia principal do Ninja Gaiden, eu nunca joguei, nunca zerei. Tenho vontade? Não muita, tá? Eu sendo sincero. Nunca me bateu a vontade assim de, quero jogar Ninja Gaiden. Mas um dia eu com certeza vou jogar alguns jogos dessa série aí. E assim, pelo menos esse jogo que eu joguei aqui, ele é muito bom, tá? É um jogo realmente divertido. Vale muito a pena jogar se você joga. Se você gosta, né? Daqueles jogos clássicos, de fase, da época do Nintendinho e tal. Vai, simplesmente compra esse jogo e joga porque você vai se divertir muito. Eu dou aí 5 estrelas pra esse jogo porque ele é muito bom mesmo. O próximo jogo da lista é o Slay the Prince, um jogo aí bem diferente, é um jogo narrativo, no caso, é tipo uma light novel, uma novel assim, sabe, interativa. Esse jogo aí ele é bem narrativo, ele conta a história aí de um rapaz, digamos assim, o rapaz seria você, que tem que matar a princesa. Você basicamente tem que realmente fazer isso, mas por quê? Por que você tem que fazer isso? E por que você precisa, né, matar especificamente essa princesa? Enfim, várias perguntas aí que ao longo do jogo você vai descobrir. É um jogo realmente bem legal, bem interativo. Você preste bem atenção na história porque o jogo ele enfatiza nisso. Então, é um jogo realmente muito bom mesmo. Eu gostei. Vários finais, o jogo tem vários finais mesmo. Eu fiz alguns finais ali, muito legal. Bem interessante, bem criativo. Um jogo bonito. Um jogo que realmente vale a pena você jogar se você nunca jogou. Se alguém te der spoiler, assim, evita tomar spoiler desse jogo, porque esse jogo ele é único, você joga uma vez e não vai querer jogar mais porque você já sabe o que vai acontecer e tal, mas assim, tem vários finais, né? Porque cada round ali, cada replay que você fizer no jogo, vai ter um final diferente dependendo das suas escolhas. Então fica aí a dica, jogue o jogo, zere ali umas 3 vezes, 4 vezes para ser um final diferente. 5 estrelas para esse jogão. 18 de novembro eu zerei Haiku The Robot, um jogo aí que você controla um robô que explora um mapa que eu acho que esse mapa é uma fábrica. É um jogo Metroidvania, um jogo que vale muito a pena jogar, tá? Um jogo bem criativo, bem legal. Ele tem todas as mecânicas de um Metroidvania, local secreto, upgrades, chefes secretos ali que você acha. Vale muito a pena jogar esse jogo, ele é divertido, ele cumpre. Ele também não é muito longo, ele é curto até, pelo que ele se propõe. E assim, é divertido, cara. É um jogo, uma surpresa, um jogo ali que eu achei. E realmente, para jogar é divertido. Se você aí tem um Nintendo Switch ou algum portátil que rode esses jogos, jogue, tá? Jogue o Haiku The Robot e você vai se divertir bastante. O próximo jogo da lista é o Gato Roboto, um jogo aí que foi surpresa pra mim, tá? É um jogo que eu não esperava que fosse tão divertido. É um jogo bem curtinho também. Ele é Metroidvania também, porque eu gosto muito de Metroidvania, né? Pelo que você vê aí na lista. E assim, divertidíssimo, é um jogo muito legal. Ele é preto e branco. Mas assim, você pode mudar as paletas de cor dele. Ao longo do jogo você pega uns itens lá que muda a paleta de cor, mas o padrão é preto e branco, fica muito bonito. O jogo é divertido e engraçado. O jogo tem. A historinha do jogo é até engraçada também. Tem um pouco de sarcasmo, de comédia. Enfim, só jogando pra você descobrir do que o jogo se trata, tá? Vale muito a pena, é um jogão mesmo. 5 estrelas pra esse jogo aí. Em 1º de dezembro eu zerei Shadow of Tomb Raider, um jogo aí da franquia do Tomb Raider, da série, que teve um reboot em 2014, se não me engano, aí tem os 3 jogos. E assim, esse é o terceiro jogo e os outros 2 jogos eu já tinha zerado no Xbox. E o jogo é divertido, tá? O jogo é bem legal, só que eu tenho algumas críticas em relação a esse jogo. Tipo assim, esse jogo, esse Shadow of Tomb Raider, em relação ao segundo jogo, eles são muito parecidos. Tipo, muito parecido mesmo. Mesmo assim, o mapa sendo diferente, o local sendo outro, a história sendo outra, mas esse Shadow of Tomb Raider, pra mim, ele parece uma DLC do segundo jogo.
E isso me incomodou, sério mesmo, porque o jogo ele é curto, ele não é longo como o segundo. O segundo também não era longo, mas você sabe, a questão ele é um pouco bem maior do que esse terceiro jogo. Esse terceiro jogo ele poderia ser muito bem uma DLC do segundo jogo, porque não muda muito, a mecânica é a mesma, a exploração também é bem parecida com a do segundo jogo. Assim, é uma DLC praticamente. E aí eles quiseram fazer um novo jogo e fizeram. E a história também é aquela história de sessão da tarde, não é uma história muito divertida, enfim. Se eu te recomendo esse jogo, você tem que jogar ele também na dificuldade difícil, tá? A dificuldade dele normal é muito fácil, é bem fácil. Te recomendo jogar no difícil, que aí você vai ter um desafio maior e você vai poder explorar mais, melhorar suas armas também para poder ali ter um melhor combate no jogo. E é só assim, tá? Enfim, mas o jogo tá aí, eu dou uma nota 4, eu gostei, apesar de ser um jogo que parece uma DLC, eu gostei dele, mas assim, é isso, eu não... Ele tem várias coisinhas pra você fazer, além da missão principal, tem tumba pra você explorar, side quest, mas sinceramente eu não tive nem saco pra fazer nada disso, porque é mais do mesmo. Se você jogou o segundo jogo dessa franquia aí, dessa série, você vai ver que não muda muita coisa, então não dá esse ânimo de você querer fazer, explorar e tal, porque, né, você já viu isso. Enfim, é um jogo bom, 4 estrelas aí pra esse jogo. Em 4 de dezembro eu zerei um jogo chamado First Forget in the Shadow, que é um jogo aí Metroidvania, que ele se passa em um local tipo cyberpunk, o cenário é cyberpunk, o personagem é um coelho que tem uma máquina ali, tipo um robô que tem um braço, que ele serve pro combate. Assim, é diferente, mas é divertido, tá? O forte desse jogo é justamente o combate. O jogo ele arrasa no combate, a luta contra os chefes são boa, o upgrade também são bem divertidas, as armas é bem legal, o jogo é bom mesmo, tá? O jogo vale a pena ir jogar se você gosta de um Metroidvania mais porradeiro, digamos assim. É divertido, eu joguei na Epic Games e foi bem divertido, mas ele tem uma crítica a respeito desse jogo em relação à exploração. A exploração dele peca, nesse caso, porque todo Metroidvania não, mas a maioria do Metroidvania é bem feito, como Hollow Knight, Silksong, enfim, Castlevania. Você bate uma parede, você acha um lugar secreto, e nesse jogo aqui, o First, você tem essas coisas também, mas quando você acha ali um local secreto, você passa de um mini desafio, e aí quando você chega no final e você quer sua recompensa, na verdade você chega lá, tem um baú, uma maleta ali que você precisa de uma chave para abrir essa maleta que só vende com o comerciante que você tem que achar no mapa. E assim, isso para mim quebra muito a imersão da questão da exploração do mapa. Mas tirando isso, o jogo é divertido. O combate dele é o mais forte do jogo, assim, o destaque melhor é o combate. Então, vale a pena jogar. É um bom jogo, sim. Eu dou aí 4 estrelas pra esse jogo e dá uma chance. E em seguida, eu zerei o jogo chamado Rage 2, que é um jogo de ação em primeira pessoa. Esse jogo, ele me surpreendeu positivamente, eu não esperava que ele fosse tão divertido, e eu me diverti bastante. Só que assim, esse jogo, ele sofre com um problema que a Ubisoft faz nos seus jogos atualmente, que é aquela questão da repetição, né? Porque assim, em Rage, você, além de, né, ser um jogo de tiro em primeira pessoa, tem elemento RPG. Você upa, level, você pega novas armas, e aí upa elas também, é bem legal. E você faz missão secundária, explora o mapa ali, o cenário. E você vai explorando, você faz as missões secundárias, e quando você vai para outro mapa, outra região, as missões secundárias são a mesma, sabe? Não muda, é a mesma coisa, é uma base ali que tem que você destruir, é um caminhão ali que está passando, você tem que destruir, enfim. É repetido. Ele se repete, as missões secundárias se repetem. Então, assim, tava uma hora no jogo que, quando eu fui pro terceiro mapa, assim, porque o mapa ele é dividido, sabe? É uma região grande, mas ali ele é dividido em 4, 5 pedaços da região. E quando eu fiz tudo em uma primeira região e na segunda região eu também fiz tudo, chegou na terceira eu não queria fazer mais nada, porque eu sabia que seria a mesma coisa da primeira e segunda região. A mesma missão secundária, a mesma coisa. Então, assim, isso é chato, desanima. E a Ubisoft tem muito isso no jogo dela. O Assassin's Creed mesmo e o Far Cry, meu Deus. E pra mim isso quebra a imersão do jogo.
No começo é legal, no começo você se diverte, você acha legal fazer isso, mas depois cansa. Você fala assim, ah, chega, não quero fazer mais isso. E foi isso que eu fiz. Tem uma hora que eu disse chega, eu já tava forte também, então só fiz a missão principal do jogo e fui, zerei o jogo e pronto, e larguei o jogo. Só simplesmente é, fiz isso e zerei. É bom, é um jogo bom, tá? Um jogo que me divertiu. Querendo ou não, eu gosto de jogo de tiro ali, ainda mais que tem elemento RPG, é melhor ainda. Então eu dou 4 estrelas pra esse jogo, vale a pena jogar aí, pode testar. O próximo jogo que eu zerei exatamente em 17 de dezembro foi o Super Mario RPG do Nintendo Switch. E, cara, o jogo é muito divertido. Eu nunca tinha jogado o Super Mario. Eu sei que esse é um remake do clássico, que é do Nintendo, e nunca tinha jogado essa versão clássica do Nintendo. E agora eu tive a oportunidade de poder jogar a versão do Switch, que é o remake, e, cara, que divertido. O jogo é simplesmente sensacional. Ele lembra um pouco ali o Sea of Star, mas no caso foi Sea of Star que copiou essa mecânica, né? E assim, divertido, muito divertido, muito divertido. É um jogo que vale muito a pena jogar. Se você tem um Nintendo Switch aí, joga o Super Mario RPG, porque ele é legal, cara. É um jogo divertido. Se você tipo, fica uma tarde jogando lá sem fazer nada, é muito bom. Simplesmente é muito bom. 5 estrelas pra esse jogão. O próximo jogo que eu zerei é o Resident Evil Zero, um jogo aí da franquia Resident Evil. E assim, é um jogo bem legal, é estilo clássico aí, para quem jogou Resident Evil 1 e 2 e 3. Ele segue essa linha, é um jogo bem legal, muito divertido, mas assim, ele tem os problemas que eu achei estranho. Por exemplo, tipo Resident Evil, os clássicos, quando você chegava em uma safe room, uma sala de save, você tinha um baú, que esse baú, ele, você poderia colocar suas coisas, os itens que você pegou, porque assim, o inventário no Resident Evil clássico, ele era limitado, era pouco. Por isso esses baús ajudavam muito aí a exploração, o deslocamento dos itens e tal. Só que no Resident Evil Zero, ele não tem esse baú. E eu achei muito estranho isso, porque não tem sentido não ter o baú. E eu não achei uma explicação plausível pro baú não ter nesse lugar de safe. E o Resident Evil Zero, como não tem um baú, você pode dropar o item no chão. Você dropa o item no chão e aí simplesmente você deixa lá, aí depois você volta e pega de novo. E assim, achei estranho isso. Por que deixar o jogo, os itens no chão? Ah, lembrando, mesmo você deixando os itens no chão, ele não some, ele fica ali. Então você pode aproveitar desse modo, digamos assim, jogar os itens no chão, deixar lá e. Mas assim, eu não curti isso não, tá? Eu preferi o baúzinho mesmo. Você colocar o baú, deixar tudo organizadinho. E aí, como o baú era compartilhado, tipo, se você estivesse em outra sala, em outro mapa, e tivesse o safe room, tinha um baú lá, o baú era compartilhado. Aí os itens que você botou uma vez em outro lugar, vai estar nesse baú. Não sei se vocês entenderam, mas enfim. Só que como no Resident Evil Zero não tem o baú, você joga no chão, então quando você chegar em outra safe room, você não vai ter seus itens. Simplesmente você tem que ir voltar, pegar tudo de novo. Sério, isso é horrível, horrível. Por isso que eu dou uma nota 4 pra esse jogo, mas ele é divertido. É um jogo legal. Apesar desses problemas, né? Em 23 de novembro, o último jogo que eu zerei em 2025 foi o Pokémon Shield, aí do Nintendo Switch. O Pokémon Shield, ele é um Pokémon que segue a linha ali dos Pokémons clássico da franquia Pokémon em si. E é um jogo muito bom, eu gostei, tá? Eu vi umas críticas relacionadas a esse Pokémon e tal, porque ele era o primeiro jogo aí, de fato, do Nintendo Switch de Pokémon, mas o jogo é bom, é divertido. Ele tem a nova mecânica chamada Dynamax, que o Pokémon fica gigantão. E nesse jogo, pelo menos, ele funciona. Eu gostei, funciona, é divertido. Você chegar no ginásio, quando você chega no ginásio, é um estádio, aí tem música, tem empolgação. Você bota seu Pokémon lá pra ficar gigantão. Cara, é legal, é divertido, é um jogo muito bom. Eu curti mesmo. Eu me diverti nesse Pokémon, eu não esperava isso, eu pensei que seria um Pokémon medíocre, ali um Pokémon mais do mesmo, mas não é. É um Pokémon que tem inovação, que tem novas mecânicas, novos Pokémons e é legal. A animação é legal, nem toda a animação desse jogo em combate é muito boa, de fato,
Mas, assim, no geral, ele é bom, funciona, tá? Funciona e vale muito a pena jogar esse jogo de Pokémon. Ele cumpre o seu papel sendo um jogo de Pokémon divertido e que entretém. Então, assim, 5 estrelas para esse jogo, muito bom. Foi um dos melhores, não digo o melhor Pokémon que eu já joguei, mas um dos melhores Pokémon aí que eu joguei da série Pokémon. E olha que eu joguei bastante, só que para mim ainda o melhor Pokémon de todos é o Pokémon Baldi, que é uma hack-ROM feita por fã do GBA. Tá recomendado aí, que eu recomendei inclusive no meu último vídeo de jogos que eu zerei em 2024. Vê lá e dá uma chance pro Pokémon Baldi. Mas enfim, esse foi o meu último jogo e foi muito bom. Encerrou com chave de ouro. Então, esses foram os jogos que eu joguei durante o 2025. Foram jogos muito divertidos, eu diverti bastante durante esse ano. Foram jogos aí que me surpreenderam também, alguns jogos. Enfim, foram jogos que eu recomendo quem está assistindo jogar algum dia. Dê uma chance, são jogos que são divertidos, te empolgam, te animam. E eu tô orgulhoso por ter zerado todos esses jogos, certo? E me desculpe aí por ser bem amador nos meus vídeos. Você vê aí que não tem muita edição, não é muito bem feito. É porque ainda eu sou bem amador e iniciante nisso daqui. Mas isso daqui é simplesmente um guarda-memórias, digamos assim, dos meus jogos que eu jogo durante a minha vida. E é bom também, né, compartilhar com quem gosta de compartilhar os jogos que a pessoa joga. Mas é isso. Tenha um feliz ano novo aí e que 2026 venham mais jogos para a gente poder jogar, para a gente poder se divertir. E com certeza eu vou trazer próximo ano aí um vídeo dos jogos que eu vou zerar em 2026. Eu espero que dê tudo certo e aí a gente possa compartilhar mais um vídeo magnífico como esse. Valeu!